a gente estava falando na última aula, vamos continuar falando um pouquinho sobre a grande vantagem, o que a gente pode trazer de bom no mundo quando a gente fala sobre o shalom, sobre a paz. Aquele que vai cuidar da sua boca, aquele que vai tomar cuidado de não falar mal dos outros, de não julgar os outros de maneira negativa. A gente já começou a falar quantas coisas boas essa pessoa ela vai ter na vida. Então, continuando aqui nessa parte mais da teoria, na segunda parte a gente vai falar alguns conceitos mais na prática, mas assim fala o livro Shmirat HaLashon, do Hafetz Haim, ונמצא שמביא לידי שלום, וכבר ידועה גדולת השלום. Então, todo aquele que cuida da sua boca, das suas palavras, ele vai trazer muito mais paz para o mundo. Então, a gente está sempre reclamando, né, da falta de paz, da falta de entendimento, e a pergunta é quanto a gente faz pela paz com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com as pessoas em volta, ou se a gente realmente também nos nossos relacionamentos pessoais, a gente acaba tropeçando e faltando também um pouco de shalom nos nossos relacionamentos, por causa do Lashon Hará, por receber Lashon Hará, por falar Lashon Hará. Então, aquele que consegue controlar a sua boca, que consegue medir as suas palavras, que não vai querer ficar falando mal dos outros, ele vai trazer para o mundo o shalom, vai trazer a paz. E já é sabido, ele vai trazer aqui algumas fontes interessantes de quanta brachá, de quantas coisas boas a gente pode trazer para o mundo através do shalom. Como Shamru Hazal, então assim os nossos sábios falam, she'afilu im yesh chas v'shalom be'Israel avon avodazara, mesmo que tenha dentro do povo judeu a transgressão de idolatria, Deus nos livre, Shalom Beinehem, mas se tiver paz entre as pessoas, Omer HaKadosh Baruch Hu la Satan she'ali gabahem. Hashem fala para o nosso Yetzer Hará, para o Satan, não encosta no meu povo, porque tem shalom entre eles. Quer dizer, Deus, ele consegue passar por cima da idolatria se tiver shalom entre as pessoas, se tiver paz, se tiver harmonia entre as pessoas. A pessoa que se acostuma a sempre estar falando coisas positivas sobre o seu companheiro, então não é fácil, a gente está sempre tão acostumado a ficar reclamando, vendo o lado negativo, vendo as coisas erradas que as pessoas fazem, criticando, vendo os defeitos dos outros, mas a pessoa que vai se acostumar, aos pouquinhos ela vai começar se acostumando, sempre tentar ver o lado bom, sempre tentar falar as coisas boas do seu companheiro. Zorre sheikraeu HaKadosh Baruch Hu bishmo sheu shalom. Então, ele vai ter o mérito que Deus vai chamar essa pessoa pelo seu nome. Um dos nomes de Hashem justamente é Shalom. Shalom é um dos nomes de Deus. A gente, por exemplo, tem até leis que a gente não pode falar Shalom dentro, por exemplo, de um ambiente de uma mikve, que a gente não está vestido de maneira adequada, que a gente não poderia nem falar Shabbat Shalom para alguém, se a pessoa não está vestida de uma maneira decente, porque isso aqui é um dos nomes de Deus. Como está escrito, Vaikra lo Hashem Shalom, Deus vai chamar o altar, o Mizbeach, de Shalom. O Lefer, mas ao contrário, Deus nos livre, Nikra Beshemra, a pessoa que fica falando mal dos outros, a pessoa que fica criando desordem, criando disputas, criando desunião, é chamado por Deus de Ra, uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, como está escrito, Kol mi shemedaber im havero, todo aquele que conversa com o seu companheiro, Veohel veshoteimo, ele senta para comer, ele senta para beber, o medaber alav lashon hará, mas quando ele vira de costas, fala lashon hará do seu companheiro, Akadosh Baruch Hu koreo Torah, Hashem chama essa pessoa de ruim, essa pessoa é malvada, é cruel, essa pessoa aqui na frente, ele está lá sentado, ele é todo amigo da pessoa, mas quando a pessoa vira as costas, ele fala mal da pessoa, esse é chamado por Hashem, não é pelas pessoas, é chamado
pelo Criador do mundo de ruim. Shenemar mirma belev chorshei irá. A enganação no coração daqueles que semeiam o mal. Bekol mishei nohel veshotei mo. Veino nose venoteni mo. Agora, se a pessoa ela não come e bebe com o seu companheiro e não faz negócios com ele, pirush shelok belmeito shum tová, pessoas que não recebem coisas boas, o mesaper alav dvarim tovim, e fala coisas boas dessa pessoa, mesmo que ele não recebeu nada de bom, quer dizer, se a pessoa ele está falando porque recebeu coisas boas, então ele, na verdade, está simplesmente fazendo negócios, né? Ele fala bem porque ele sabe que ele vai receber em troca alguma coisa boa. Mas aquele que ele fala coisas boas do seu companheiro, mesmo que não precisa do seu companheiro para nada, a Kadosh Baruch Hu, Koreu To Shalom, Deus chama essa pessoa de Shalom, e essa pessoa vai ter, com certeza, muita brachá, Shenemar, como está escrito em Mishlei, Ulei Yoatzei Shalom Simcha. Aqueles conselheiros, nos conselheiros da paz, vai ter a alegria. Então, vale a pena a gente se esforçar. Não é fácil, a gente tem um erguel, a gente já tem uma força de hábito, a gente já tem uma força no nosso cotidiano de ver sempre o lado ruim, sempre o lado negativo. Muitas vezes a gente acaba sendo educado assim, no mundo com tanta competição, no mundo que as pessoas elas competem para entrar na escola, competem para entrar na faculdade, competem para entrar no mercado de trabalho. A gente acaba se especializando em ver o lado negativo das pessoas. Então, tem que quebrar esse costume. Não é fácil. Quando a gente fala de quebrar costume, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, mas tem que começar. De algum lugar a gente precisa tomar uma decisão na vida. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu vou começar a ver a parte boa das pessoas e começar a falar bem das pessoas. O que dei levair ktsat malata shalom, para explicar um pouquinho a qualidade, o quanto é bom o shalom para o mundo, ati ktsat me amarei hazal bazé. Então o Hafetz Haim ele vai trazer aqui no livro dele alguns ensinamentos dos nossos sábios. Quer dizer, tudo isso é um estímulo, é um incentivo para a gente tentar trazer mais shalom para o mundo. E a gente vai ver que vale a pena pela gente, vale a pena pelos outros, vale a pena pelo mundo inteiro. A gente vai estar criando um mundo diferente. Bezel Lashon Sefer Malat Midot, assim fala o livro Malat Midot. Deu bni, saiba, meu filho, meus filhos, que Malata Shalom Himala Arama Sheken Hushem Echad Mishmotav Shelakadosh Baruch Hu. Saibam que é tão grande a paz e tão importante, tão elevada, que esse é um dos nomes de Hashem. Como a gente acabou de mencionar, Shalom é um dos nomes de Deus. Shenemar Vaikra Lo Hashem Shalom. Então ele chamou os Misbeach de Hashem Shalom. O Bechol Makom Shalom Matsui, em todo lugar que a paz ela é encontrada, Shamirat Shamayim Metsuya. Lá a gente encontra também o temor aos céus, o Bechol Makom She'en Sham Shalom, em todos os lugares onde não tem paz, em Nirat Shamayim Metsuya, também a gente não tem o temor aos céus, temor a Deus. Gadol Shalom Lifnei Makom. É muito grande a paz perante o Criador do mundo. Shekar Amru Hazal Bagadah, que assim os nossos sábios eles ensinaram para a gente no Tratado de Yevamot. Gadol Shalom Sheafilu Aktuvim Dibru Divrei Badaim Leatil Shalom Ben Avraham Lesará, que mesmo que as escrituras elas falam para a gente aqui coisas, entre aspas, vamos chamar entre aspas, não verdadeiras, para que tenha shalom entre Avraham e Sará, quer dizer, é como se que via rol, Deus ele falou uma inverdade em prol do shalom de Avraham e Sará. Quando aconteceu isso, Sheharei Amra, porque a Sará, quando ela escutou que ela vai ter um filho, ela escutou, a gente está começando Minas Shamayim, a gente vê que
sempre Hashem ele prepara o que a gente está estudando junto com a Parashat Shavua. Estamos começando as Parashiot da vida de Avraham Avinu. Então, Avraham Avinu, ele é uma pessoa que sempre andava no caminho de Hashem, uma pessoa reta, que trabalhou em todas as áreas, tanto nas mitzvot quanto nas midot, nos traços de caráter, e a única coisa, ele não tinha filhos, e ele recebeu aqueles 3 beduínos na casa dele, que na verdade eram anjos disfarçados, e os beduínos avisaram para ele que ele ia ter, dentro de um ano, ele vai ter um filho. E a Sará, ela acabou escutando. Então, vamos lembrar que Avraham tem 99 anos, a Sará tem 10 anos a menos, tem 89 anos. Então, vamos tentar imaginar o que passa na cabeça de 2 senhores de 99 e de 89 anos de idade que nunca tiveram filhos durante a vida inteira. Certeza que a Sará já não tinha nem mais o corpo preparado para poder ter um filho. A própria Torá fala isso, que ela já não tinha mais condições fisiológicas para ter um filho, e ela escuta que vocês vão ter um filho. Então, ela dá risada, e ela fala, Veadonizaken, como que eu vou ter um filho? Meu marido já com essa idade. Ela fala que ela está velha, mas ela também fala que o marido está velho. E Hashem, ele pede para Avraham chamar a atenção da esposa, porque aqui foi uma demonstração de falta de emuná, já que Deus não tem dificuldade de fazer qualquer milagre, tanto que ele fez a Sará conseguir ter um filho aos 90 anos de idade, que é um milagre gigantesco. Então, Hashem não tem nada que ele não pode fazer. Então, Hashem fala para Avraham, Avraham, chama a atenção agora da tua esposa, ensina para ela que ela precisa fazer esse conserto na emuná dela. Por quê? Porque a tua esposa, quando os anjos anunciaram que vocês vão ter um filho, o que ela falou? Veaniza Kant, ela falou que ela está velha, que ela não pode mais ter filhos. Então, quer dizer que, entre aspas, aqui Deus ele está falando uma mentira, porque não foi só isso que ela falou. Ela falou, eu estou velha, e meu marido também está velho, mas Deus, quando transmitiu isso para Avraham Avinu, transmitiu só metade da frase. Então, é uma inverdade aqui, ele está omitindo uma parte. Daqui a gente aprende que, pelo shalom, pela paz, Deus aqui mudou as palavras, ele parou a frase no meio. Mas peraí, vai ter uma briga, estamos falando de Avraham Avinu, esse gigante espiritual, esse anjo aqui, ele vai brigar com a esposa dele, agora ele vai bater boca. Por acaso você me chamou de velho? Ele está com quase 100 anos de idade, queria que a esposa chamasse ele o quê? De jovenzinho? O que vai mudar no Shalom Bait? O que vai mudar? Falou, não, Deus ele sabe que não vai ter briga, não vai ter discussão. Mesmo assim, se vai diminuir um pouquinho aos olhos de Avraham Avinu o valor de Sará, já é motivo para Deus ele mudar a frase aqui para ter shalom entre o marido e a esposa. Esse é o valor do shalom, essa é a importância do shalom na nossa vida, a ponto do próprio Criador do mundo ele mudar a frase para que não diminuísse o shalom entre o marido e a esposa. A verdade é que o Talmud ele traz histórias incríveis do que Rabanim estavam dispostos a mesmo passar humilhações se isso fosse restituir o shalom, a paz entre um marido e uma esposa. Vekenu Omer, e assim também está escrito em outra história aqui interessante da Torá, do Yosef com os irmãos. Então vamos só lembrar o contexto aqui desse ensinamento. O Yosef ele foi simplesmente vendido como escravo pelos próprios irmãos. Óbvio que estamos falando aqui de tzadikim, os fundadores das 12 tribos de Israel. Estamos falando aqui também pessoas nível de anjos, que a gente não consegue entender o nível espiritual deles. Eles fizeram um erro de julgamento, eles estavam subornados pela inveja que eles sentiam do irmão, mas na cabeça deles eles estão fazendo o que é certo, eles estão fazendo um julgamento baseado nas leis da Torá, eles estão olhando para o irmão como se o irmão ele fosse um potencial ladrão de primogenitura por sonhos que o Yosef estava tendo, que todo mundo estava se curvando para ele,
pelo Lashon Hará que o Yosef fazia dos irmãos para o pai. Então, quer dizer, já tinha aqui um sentimento muito negativo dos irmãos, eles tinham inveja, eles tinham ódio do Yosef, e isso acabou influenciando no julgamento que eles fizeram, e eles acabaram julgando errado o Yosef, mas eles venderam o Yosef, eles chegaram até mesmo decidir que o Yosef ele era Hayav Mitah, ele poderia ser pela Torá, ele poderia ser morto, obviamente que foi um julgamento errado, mas eles acabaram tendo misericórdia do irmão, não quiseram matar o Yosef, então acabaram vendendo ele como escravo para o Egito, porque eles falaram, se o problema é que o Yosef quer roubar a primogenitura, vamos vender ele para o Egito, e aí acabou o perigo, a gente não precisa matar o nosso próprio irmão, derramar o sangue dele, para que a gente possa acabar com esses planos que estão na cabeça dele. Então, o Yosef foi vendido lá no Egito, Deus fez uma reviravolta, ele começa como escravo, acaba virando o chefe da casa do Potifar, depois ele é falsamente acusado, vai para a prisão e sai da prisão para se transformar no vice-rei do Egito, que acabou salvando todo o Egito e também toda a família dele, todo o Eretz Canaan, futuramente Eretz Israel, todos os habitantes, ele salva de uma grande fome que assolou o mundo inteiro. E os irmãos e o Yaakov, eles acabaram indo morar lá no Egito, foram recebidos por Yosef, Yosef recebeu eles muito bem, mas o que aconteceu? Quando o Yaakov faleceu, o Yaakov viveu alguns anos lá no Egito, e depois ele faleceu, ficaram só os irmãos sozinhos com o Yosef, e eles tiveram muito medo, porque eles acharam que tudo que o Yosef estava tratando bem eles, era enquanto o Yaakov estava vivo, ele não queria fazer alguma coisa feia com os irmãos enquanto o pai estivesse olhando lá, por respeito ao pai, mas agora eles estavam com muito medo que quando o Yaakov faleceu, finalmente o Yosef ia começar a sua vingança, e eles estavam muito longe da verdade. O Yosef era um tzadik de verdade, o Yosef nunca quis revidar nada, o Yosef entendeu que tudo mina shamayim, tudo vem de Hashem, e ele perdoou os irmãos. É a verdade que os nossos sábios falam que tem uma forma de entender que ele nunca conseguiu tirar completamente do coração, e eles precisaram voltar numa nova encarnação futuramente para limpar todo o residual que tinha ficado aqui no coração do Yosef, mas no nível dele, Kol HaKavod, ele conseguiu passar por cima, ele ajudou os irmãos, ele cuidou da honra dos irmãos, ele fez tudo o que ele podia pelos irmãos, aqueles mesmos irmãos que tinham vendido ele como escravo, que tinham tratado ele tão mal, que queriam ter matado ele num primeiro momento. Só que os irmãos eles estão com medo, então eles vão falar aqui também uma mentira, porque pelo medo que eles estão. Então, olha só o que a Torá fala, vai estavu el Yosef lemor. Então, os irmãos do Yosef, eles mandaram um recado para o Yosef logo depois da morte do Yaakov. Avir hatzivah lifnei moto lemor. Olha, o nosso pai, ele pediu para te avisar antes de falecer e pediu para falar para você não fazer mal para a gente, que você deveria cuidar da gente. Vem na no motzim, só que a gente não vê em nenhum lugar da Torá que o Yaakov realmente falou isso. Então, da onde os irmãos tiraram essas palavras? Porque o Yaakov ele não suspeitava que o Yosef ia tratar mal os irmãos depois da morte dele. Então, certeza que o Yaakov nunca falou essa frase. Só que o que aconteceu? Os irmãos eles querem manter a paz. Então, daqui a gente aprende que até esse ponto a Torá ela é tão rigorosa, ela é tão dura, midvar sheker tirhak, se afasta da mentira, mas quando é para fazer shalom, é uma das poucas exceções, pouquíssimas exceções que a gente poderia omitir, ou até mesmo, se for necessário, falar uma mentira, não falar a verdade completa, se isso for trazer shalom, se isso vai ajudar, como fazia o Aaron Cohen, que era Oev Shalom, Verodev Shalom, que ele amava a paz, ele perseguia a paz, ele queria trazer a paz entre as pessoas, mesmo que
ele precisasse falar que um gosta de você, o outro gosta de você, para novamente unir as pessoas. Como Shalom, ele é importante. Por um lado, a proibição da mentira, mas por outro lado, a importância desse pilar de Brahá, é um pilar de Brahá, a gente trazer Shalom para o mundo. Então, de novo, vamos lembrar, a gente está aqui nesse conceito de Shmirat HaLashon, de guardar nossa palavra. Vamos tentar falar palavras bonitas, julgar as pessoas para o bem, tentar ajudar as pessoas e não ficar falando coisas feias, denegrindo, jogando um contra o outro. Uma das coisas mais graves que tem, infelizmente, a Arehilut, que é a fofoca, que pode jogar pessoas umas contra as outras, pode causar sofrimento, pode causar muita desunião, e não tem nada pior do que a desunião dentro de Am Israel. Sheafilu beshata milhamah mevakshim shalom. Olha só como é importante o shalom, mesmo quando o povo judeu vai para a guerra. Antes de atacar um povo, a gente busca a paz, a gente oferece a paz contra esse povo. Então eram mandados emissários para tentar fazer shalom antes de invadir algum lugar. Então assim está escrito no Pasuk, Kitikrav Elir Leilachem Alea, quando você se aproximar de uma cidade para fazer uma luta contra ela, Vekarat Alea Le Shalom, você vai chamar ela para paz. Tenta, antes de atacar, resolver na paz. Realmente, se não tiver maneira nenhuma da gente resolver em paz, às vezes precisa fazer guerra, a gente sabe disso, mas quando dá para resolver com shalom, a gente tem que fazer de tudo para resolver com shalom. Gadol shalom, shechotmim bo bebirkat koanim. Olha como é grande a shalom. A gente termina a brachá dos koanim justamente falando sobre shalom. Veiasem lecha shalom, que Deus ele coloque sobre você a paz. Aqui vem uma ideia muito interessante. O Birkat Koanim é uma mitzvah da Torá. Deus deu para os Koanim a mitzvah, Kotevarhun, assim vocês vão abençoar todo o Bnei Israel, quer dizer, eles são intermediários de Deus para que a brachá ela saia de Deus e chegue no povo judeu. Então, assim os Koanim, assim é o costume que os Koanim vão lá na frente da sinagoga e eles vão fazer todos os dias, depende do costume, tem diferenças, Ashkenazim, Faradim, em Eretz Israel, fora de Eretz Israel, não vamos entrar aqui no aspecto da Halachá, mas os Koanim nos lugares, em alguns lugares, todos os dias eles vão lá para frente da sinagoga, eles se cobrem com seus talitot e eles dão uma brachá para todas as pessoas da sinagoga. Então, o que a gente esperaria? Que as brachot, elas estão no plural, deveriam estar para vocês. Então, as brachot, elas estão, na verdade, no singular. Então, os nossos sábios explicam por que o Birkat Koanim está no singular, porque a brachá é para cada um. Por mais que a brachá é falado na frente de todo mundo, mas Deus consegue fazer com que a brachá ela chegue de maneira única e individual para cada um dos congregantes que estão lá escutando o Birkat Koanim na sinagoga. Mas quando chega na última parte da brachá, Veiasem lecha shalom, que faça para você a paz. Toda vez que a gente tem problema de paz, envolve ou duas pessoas, ou dois países, dois vizinhos, sempre tem que ter dois. Então, por que aqui a brachá é no singular? Faça para você a paz, para ensinar para a gente que a paz começa no indivíduo. Quando a pessoa está bem com ela mesma, quando ela está em paz com ela mesma, ela está em paz com todo mundo em volta. Mas se a pessoa não está em paz com ela mesma, ela também não vai estar em paz com mais ninguém em volta. A pessoa que não está bem, é só prestar atenção, aquele dia que a gente dormiu mal, a gente já acorda meio mal-humorado, a gente briga pelos motivos mais estúpidos, a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não está bem com os outros, mas naquele dia que a gente está feliz, que está uma festa, algum acontecimento bom, alguém vem e irrita a gente passa por cima, a gente ignora, a gente está feliz, a gente está comemorando uma coisa boa. Quando você está shalem, quando você está completo dentro de você, você está feliz, você está em shalom com os outros também. Mas se a gente está vazio por dentro, se não tem shalom de você com você mesmo, também não vai ter shalom com os outros. Por isso que a brachá de shalom está no singular
Yasem lecha shalom, que Deus dê para você a paz, pelo menos a tua parte, para poder trazer a paz para o mundo inteiro. Gadol shalom, shechotmim bo besof atfilah beshalom. A gente termina a nossa tefilá, a gente não presta atenção nos detalhes, mas qual é a última parte da nossa tefilá? A gente termina falando sobre shalom. Hashem oz leamoiten, Hashem yevarech etamo bashalom. Que Deus, ele abençoe o seu povo com a shalom. Assim a gente termina a nossa tefilá, a nossa midá, todos os dias. Velood, ela shebeyom nechamat Israel. Também no dia do consolo do povo judeu, mitbasrim tchilá beshalom. A gente anuncia primeiro o shalom, primeiro a paz, shenemar, como está escrito no profeta Yeshayahu, Manavu alearim raglei mevaser, quão belos são as montanhas dos pés do anunciador, Mashmia Shalom, aquele que vai anunciar a paz. Banai bouree kamagadol koach shalom, meus filhos, olham, venham ver quanto é grande a força do shalom no mundo. Sheafilu lasonima marakadosh baruchu pidchu lachem beshalom. Mesmo para os inimigos, a gente começa oferecendo a paz. Quanto mais para os amigos, quanto a gente tem que investir, quanto a gente tem que querer buscar a paz de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Então, de novo, é muito, muito fácil a gente reclamar que não tem paz no mundo e que está difícil. A pergunta é, tinha até uma música dos Titãs, e você, o que você faz pela paz? A gente tem que se perguntar todos os dias, o que eu faço pela paz? Será que eu vivo com os outros em paz? Eu procuro as coisas boas, eu falo coisas boas? Ou, Deus nos livre, a gente também está nos nossos relacionamentos sempre criando atritos, sempre com dificuldades, sempre falando mal das pessoas. Então, Shmirat HaLashon, se a gente conseguir, Bezrat Hashem, guardar as nossas palavras, de nunca falar coisas negativas, falar coisas boas, falar coisas positivas. Um dos pontos importantes, a gente já mencionou isso nas outras aulas, pessoas que são otimistas, pessoas que falam coisas boas, elas são queridas, todo mundo quer estar perto de pessoas felizes, de pessoas alegres, que sempre tem uma coisa boa, e a gente foge daquelas pessoas resmungonas, que estão sempre reclamando, estão sempre pessimistas. Ninguém gosta de gente pessimista, a gente gosta de gente otimista. Aqui tem aquelas pessoas que a gente sai energizado, eu encontro essa pessoa, uau, eu saio com outra sintonia. E tem gente que a gente sai ao contrário, parece que a gente sai com chumbo da conversa com a pessoa, a gente sai pesado, sai desanimado. Óbvio que naturalmente a gente vai escolher estar perto das pessoas que energizam a gente, que trazem coisas boas, que a gente possa ser boa influência, que a gente possa ser aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, que todo mundo gosta de conversar, mas isso precisa quebrar um costume muito negativo, que é olhar as coisas pelo lado negativo, olhar os defeitos, olhar o problema, olhar o que falta, ao invés de olhar quanta coisa linda e maravilhosa tem no mundo, tem em cada ser humano. Então, vamos lá para a nossa parte prática aqui no nosso livro Guarde a Sua Fala, do Rav Zelig Pliskin. E, Bezrat Hashem, estamos já no finalzinho aqui desse livro na prática. Espero que, Bezrat Hashem, a gente está conseguindo se transformar em pessoas melhores, com mais autocontrole, com mais controle da nossa boca, agora que a gente está entendendo a importância do Shmirat HaLashon e agora que a gente está vendo as consequências e estudando um pouquinho mais as halachot, o que pode e o que não pode falar. Então, só lembrando, a gente começou aqui um capítulo sobre situações onde, às vezes, é até mesmo mitzvah você falar alguma coisa negativa. Então, um exemplo clássico, você sabe de alguém que quer prejudicar o companheiro, é um amigo teu, você sabe que ele vai fazer negócios com alguém, e essa pessoa com quem ele quer fazer negócios é um pilantra, é um enganador. Então, aqui não é só permitido,
é obrigatório a gente ajudar uma pessoa a não cair numa cilada, a não cair aqui numa enganação, não comprar gato por lebre. Então, se você sabe que alguém está querendo enganar, alguém está querendo causar um dano para o seu companheiro, é mitzvah da gente ajudar, e isso está dentro, como a gente falou na aula passada, da mitzvah de ashavat aveidá, de devolver um objeto encontrado para o seu companheiro. O que tem a ver uma coisa com outra? Devolver um objeto que você encontrou, você está evitando que a pessoa tenha uma perda. Ele perdeu esse objeto, devolvendo, ele vai deixar de ter essa perda. Mesma coisa, se eu evitar que alguém perda, ele vai perder alguma coisa, vai ter um prejuízo, vai sofrer um dano, e eu consigo evitar, é como se eu estivesse devolvendo um objeto que ele perdeu, e com isso eu estou cumprindo uma mitzvah da Torá. Mas, obviamente, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente falou de 5 condições, eu vou repetir muito rapidamente, porque essas condições têm que estar sempre na nossa cabeça para a gente saber quando pode, quando não pode. Primeiro, tem que ter certeza absoluta, pensa muito bem se essa sociedade que a pessoa vai fazer com alguém que você considera um pilantra, se realmente vai ser prejudicial. Segundo ponto, não pode exagerar nos detalhes do que você vai contar. Terceiro ponto, a tua motivação deve ser unicamente ajudar a pessoa e não por um ódio que você sente por esse enganador. Você já foi enganado por ele num outro momento, agora você quer revidar, você quer prejudicar ele pelo mal que ele te fez. Aqui já não é mais permitido, tem que ser com a intenção de salvar uma outra pessoa de um prejuízo. A quarta condição, se for possível evitar o prejuízo sem fazer essa rehilut, sem falar mal de uma pessoa para outra, a gente deve buscar todos os caminhos possíveis antes de ter que falar realmente, e as palavras não podem causar um dano maior do que o Beit Din faria. Alguém que rouba o outro, o que o Beit Din vai fazer? Que a pessoa devolva o roubo. Mas se eu contar para alguém que querem enganar ele, querem roubar ele, e essa pessoa é uma pessoa violenta, ele vai lá, ele vai bater na pessoa, vai botar fogo no carro dele, vai humilhar ele pela cidade inteira, isso é proibido. Então, você só pode contar se realmente não for causar consequências maiores do que o Beit Din ele causaria, o tribunal causaria para essa pessoa que está fazendo uma coisa errada. E aí a gente terminou na última aula com uma pergunta, mas como que eu vou saber qual vai ser a reação da pessoa quando eu contar para ela? Se eu vou contar para o fulano que o ciclano quer enganar ela. Como que eu vou saber se o fulano ele vai querer se vingar do ciclano, ou pior ainda, falar, olha, você não sabe, o rabino me falou que você quer me enganar, quer dizer, agora você vai fazer uma briga do ciclano com o rabino, que vai a coisa, você vai estar colocando mais fogo aí, mais lenha na fogueira, e não vai ser bom. Mas como que eu vou saber a reação da pessoa? Deus não quer que a gente tenha profecia quando ele não deu para a gente essa profecia. Deus não deu para ninguém bola de cristal, não tem como saber o futuro, mas óbvio que Deus deu para a gente um intelecto, a gente conhece as pessoas, a gente conhece como as pessoas normalmente reagem. Se acontecer da pessoa reagir de uma maneira completamente fora do que era esperado, obviamente que a gente não vai ser castigado por uma coisa que era imprevisível. Mas vamos usar a sabedoria para saber com quem dá para conversar e com quem, infelizmente, não dá para conversar. Aqui, olha só, até agora a gente está falando sobre evitar uma perda. Agora, se é uma perda que já aconteceu, se eu já sei que alguém já causou algum dano, quer dizer, um dano passado, se eu posso contar para alguém ou não. Então, primeira coisa, obviamente, as 5 condições que a gente acabou de mencionar, elas devem ser atendidas e, fora isso, a gente deve tentar, quer dizer, isso, a verdade, está dentro das 5 condições. O Reuven, eu sei que ele causou um dano para o Shimon. Então, eu poderia, pela Halachá, chegar para o Shimon e avisar para ele, caso o Shimon possa reaver o que foi roubado. Então, se ele foi enganado e vai ter alguma maneira dele reaver, eu posso contar para o Shimon
que ele foi enganado. Mas se eu posso ir direto no Reuven e falar para ele, olha, Reuven, eu sei o que você fez, você enganou o Shimon, ou você devolve o dinheiro para ele, ou eu vou ter que contar para ele o que você está fazendo, e isso vai se espalhar pela cidade, você vai se prejudicar, e com isso eu consigo resolver o problema. Então, Baruch Hashem, não conta para o Shimon. Primeiro vai chamar a atenção do Reuven. Se ele fizer tshuva e ele mesmo decidir devolver o dinheiro, Baruch Hashem, a gente não vai precisar fazer essa arehilut, jogar uma pessoa contra o outro de forma desnecessária. Muitas vezes, de novo, a pessoa que causou o dano, às vezes não foi nem intencional, a pessoa talvez não sabia alahá. Então, vamos dar o din lekafzhut, julgar a pessoa de uma maneira favorável, dar chance para a pessoa fazer tshuva. Às vezes a pessoa teve um yetzer hará, ele pegou o dinheiro porque ele estava passando por uma necessidade, mas se você chamar a atenção dele, ele vai mudar, ele vai fazer tshuva. Dá essa chance para a pessoa consertar, antes de denegrir o nome dela, de jogar. Agora você vai contar para o Shimon, ele vai brigar com o Reuven, vai acabar contando isso para os outros. Essa história, ela infelizmente não vai terminar bem. Então vamos tentar de tudo, antes de contar para o Shimon, vamos tentar resolver com o Reuven. Aqui, olha só, tem uma diferença só. Se você pode dar todas essas informações para você ajudar uma pessoa a evitar que uma pessoa tenha um dano e tenha uma perda, a gente vai ver que tem uma diferença quando a informação é voluntária ou quando alguém veio te perguntar. Então, quando é permitido, normalmente, se você pode falar, então você pode falar até voluntariamente. A gente vai ver depois algumas pequenas exceções, mas normalmente o que é permitido, até voluntariamente, você poderia procurar a pessoa. Se você sabe que alguém vai causar um dano para ela, você não precisa esperar ela vir te perguntar, porque ela nem imagina que ela está para ser enganada, então você voluntariamente poderia ir falar com ela. E mais ainda, se ela vem te perguntar, alguém vem me perguntar, o que você acha de eu fazer uma parceria comercial com esse fulano, que você sabe que é um pilantra? Então aqui é mitzvah de você contar a verdade para ela, que essa pessoa não é uma pessoa confiável para você fazer uma parceria comercial. E o contrário também é válido. Quando é proibido de todas as maneiras, tanto você ir procurar a pessoa para dar informação ou até mesmo responder. Não, mas a pessoa me perguntou, e daí? Se é proibido falar, mesmo que a pessoa te perguntou, a gente não pode responder se não for permitido de acordo com a halahá. Então, toda vez que alguém vem comentar com a gente sobre uma sociedade que ele vai fazer, ele vai investir dinheiro com alguém, e Deus nos livre, a gente sabe que essa pessoa provavelmente vai ser enganada. Você já sabe o histórico dessa pessoa, que ela costuma fazer rolos, ela costuma sumir com o dinheiro, ela costuma fazer péssimos investimentos e causando dano para as pessoas. A gente pode contar para ela, mas, obviamente, com todas as condições anteriores, tem que ser preenchidos. As 5 condições têm que ser preenchidas. Se tiver qualquer exagero, se tiver qualquer ódio pessoal, já não é mais permitido a gente contar. Olha só, tem aqui uma situação que, se você pode contar sobre uma fraude, sobre uma enganação depois que ela já aconteceu, e numa situação que nada de benéfico pode vir de você contar. Então, aqui é proibido. Vamos dar aqui um exemplo. Uma pessoa, ela comprou um terno e ela acabou pagando muito mais do que vale o valor verdadeiro de um terno. A pessoa já está com o terno no armário, mesmo que você conte para ela que ela foi enganada, ela pagou um valor que não é justo, esse terno não é um terno bom, mas se você contar a verdade não vai adiantar nada, ele não vai no Beit Din, ele não vai tentar resolver isso, ele só vai ficar extremamente magoado, chateado, vai ficar com ódio lá do vendedor. Então, você tem que ficar em silêncio, porque não vai ajudar a pessoa a reaver o seu dinheiro. Se você sabe
que a pessoa não vai atrás do dinheiro dela, não vai querer recuperar. Ah, eu não vou entrar no tribunal rabínico por causa disso. Quer saber? Deixa para lá, mas certeza vai guardar no coração isso. Não pode contar, só pode contar se vai vir algum benefício. Agora, olha só, se você sabe que a pessoa foi enganada numa loja e que ela vai continuar comprando nessa loja, aí sim a gente teria a permissão de alertar sobre futuras perdas. Quer dizer, a perda que ela teve no passado, se contar para ela, não vai mudar nada, ela não vai reaver o dinheiro dela, é proibido contar, principalmente porque também você vai machucar essa pessoa. A pessoa vai ficar para o resto da vida pensando, olha como eu fui burra, para que eu precisava pagar esse valor? Por que não fui procurar em outras lojas? Vai ficar se consumindo. Então, a halahá é que mesmo que alguém pagou um preço que não foi justo, mas já não tem mais o que fazer, fala, olha, não precisa falar, obviamente, uma mentira deslavada, mas, olha, boa compra, tá bonito esse terno, gostei da cor, gostei do estilo. Não precisa falar para a pessoa que ela gastou 20 vezes mais do que ela deveria ter gastado. Mas, se você sabe que essa pessoa vai voltar a fazer compras nessa loja que enganou essa pessoa, para prevenir futuras perdas, aí sim você poderia contar, talvez até de um jeito de falar, olha, eu gostei, mas me fala da próxima vez que você for comprar, antes de comprar, fala comigo que talvez tem lojas que eu posso te levar que tem preços um pouco melhores. A gente pode procurar, eu procuro junto com você, faz de uma maneira que não vai criar um ódio do comprador com o vendedor. Agora, quando sim você falar alguma coisa que vai ter benefício, se eu contar que ele pagou o terno muito caro, essa pessoa ela vai entrar no tribunal, o tribunal com certeza vai dar ganho de causa para essa pessoa e vai obrigar o vendedor a devolver o dinheiro que foi cobrado a mais. Então, é permitido você contar com todas as 5 condições que a gente falou anteriormente. Ele traz aqui de novo, só rapidamente, não pode exagerar o quanto a pessoa ela foi enganada, não precisa falar, ai, olha, foi a maior enganação que eu vi na minha vida, nunca vi alguém roubar tanto do outro. Não precisa falar dessa maneira, quer dizer, você está exagerando o dano que foi causado para o seu companheiro. A motivação deve ser ajudar o comprador que foi lesado e não ter nenhuma alegria, nenhum prazer. Olha, eu já não gosto daquele vendedor, quer saber? Vou aproveitar para acabar, para que eles... Aí já não tem mais permissão nenhuma, já não é mais mitzvah, já é transgressão. Então, se você sabe, de novo, que a pessoa não vai no tribunal, no Beidin, para reaver o dinheiro dele, então não pode contar, porque não vai ter nenhum benefício você contar para essa pessoa. Terceiro ponto, se você puder, você ir na loja, vai no vendedor e fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa, eu sei que você vendeu para o meu amigo um terno por um preço que foi um roubo, por favor, eu gostaria que você devolvesse para ele o dinheiro, eu não quero ter que revelar isso para ele, se precisar eu vou contar, ele vai entrar no Beidin, vai ficar feio para você, vai se tornar pública a história, você vai acabar perdendo clientes, vamos resolver entre a gente, devolve para ele o dinheiro, encerra a história, faz chuvá porque você fez uma transgressão. Se isso funcionar, Bezrat Hashem, para que fazer Ehilut, para que jogar uma pessoa contra a outra? Aqui também uma outra condição, se você puder fazer com que a pessoa perceba que ela foi enganada, sem precisar falar explicitamente, então também é melhor que a gente faça isso de uma maneira indireta, de novo, se você sabe que vai ter um benefício prático disso que você está contando para a pessoa, senão mesmo falar indiretamente, você está fazendo uma transgressão. E, por último, é muito importante ressaltar para esse comprador, quando você vai avisar para ele, fala, olha, por favor, não fala para o vendedor, não usa o meu nome, não quero começar a ter eu problema com esse vendedor, vai lá na loja, resolve com ele, sem mencionar meu nome, por favor. Se você sabe que é uma pessoa que tem a língua solta, que vai falar o teu nome, você não sabe, o rabino que me falou que você está me roubando e não sei o quê, é proibido a gente contar. Então, mas rabino, então o que eu faço? Se a pessoa é língua solta,
Eu não vou poder falar que ela sofreu um dano? Não, infelizmente não vai poder ajudar ela vai ter que ficar com esse dano porque ela tem a língua solta e ela não consegue fazer as coisas de acordo com a lei da Torá, então ela vai sofrer as consequências disso. Então, mesmo com todas essas condições atendidas, você também precisa ter certeza que o comprador não vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Ele não pode, por exemplo, ele chega para você no dia seguinte e fala, olha, eu fui na loja, o vendedor não quis me devolver, eu consegui, a hora que ele não estava olhando, eu fui lá e roubei um monte de mercadorias para ficar pelo que ele me roubou, eu roubei também algumas coisas dele e ficou elas por elas. Então, você está fazendo aqui justiça com as próprias mãos, não é a forma correta da gente resolver os nossos problemas, não é a forma da Torá da gente resolver os nossos problemas. De novo, se você sabe que é uma pessoa que não vai escutar um rabino, que não vai se aconselhar, que não vai perguntar como a gente resolve as coisas, é proibido falar, ela vai ficar com prejuízo e, infelizmente, não tem como ajudar pessoas que não vivem de acordo com a Torá e com as mitzvot. Aqui, uma situação onde não seria permitido revelar quando alguém suspeita que você causou um dano para ela. Tinham algumas pessoas numa sala e apareceu um equipamento caro, apareceu quebrado. Você sabe quem é, mas o dono do objeto, ele acha que foi você. Ele está desconfiando de você e ele chega para você e fala, olha, ou você me fala quem quebrou esse aparelho, ou eu vou ter certeza que foi você e eu vou começar a te perseguir, eu vou começar a te prejudicar, porque eu vou achar que foi você que quebrou, que me estragou esse aparelho. Então, a halahá é que não existe permissão de falar quem fez, simplesmente para se isentar da culpa. Tudo que a gente pode fazer é garantir para a pessoa, olha, eu te garanto, não fui eu não mexi, você pode fazer teste de impressão digital, você pode olhar nas câmeras de segurança, faz o que você quiser, você pode checar que não fui eu que mexi na sua máquina, mas é proibido você revelar quem mexeu. Mas, olha só, se tiver aqui um benefício prático, se a pessoa que quebrou pela halahá, ele teria que pagar pela quebra do equipamento, e você revelando quem foi a pessoa que quebrou, isso vai permitir com que o dono do equipamento ele possa ir no Beidin para cobrar os danos que a pessoa causou para ele. Então, aqui teria permissão dentro de todas as condições. Então, de novo, se eu posso ir para a pessoa que quebrou e falar para ele, olha, eu vi na sala, eu estava na sala a hora que você quebrou, eu sei que pela halahá, pela lei judaica, você está obrigado a pagar quando você causa um dano para o outro. Então, por favor, não me obrigue a ter que contar aqui para o dono da empresa que foi você. Eu tenho permissão pela halahá de contar que foi você. Eu não quero fazer isso. Então, vai lá você voluntariamente, paga para ele, que você mande um envelope anônimo para ele com o valor do conserto, mas não me obriga, por favor, a ter que contar para ele, porque pela halahá eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Então, se vai ter algum benefício direto, que o dono ele vai poder receber o dano que ele sofreu, então aqui a gente teria a permissão de contar, principalmente se a pessoa está vindo perguntar para a gente quem foi que me causou esse dano. Se for simplesmente para tirar a culpa de mim, aí é proibido, mas se vai ter um benefício prático com as 5 condições preenchidas, então aí sim a gente poderia contar. Então ele traz aqui interessante, né? Só para ilustrar o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Teve uma senhora que entrou numa loja de móveis usados e ela gostou muito de um berço, está com preço muito bom, é exatamente o tamanho que ela precisa. Como a gente fala, uma metzie. Encontramos aqui uma metzie, um berço, nota 10, exatamente o que eu estava procurando. Quando a mulher foi pagar, ela abre a bolsa e ela percebe que, infelizmente, ela esqueceu a carteira em casa, ela chama lá o vendedor, fala, olha, por favor, me reserve esse berço, tira até o preço que está nele, porque eu só esqueci a carteira em casa, eu vou correndo e volto daqui a 10 minutos. Nesses 10 minutos, entrou um senhor na loja, gostou daquele berço e comprou
começou a insistir lá, o vendedor já era um bom comprador, que comprava muitas coisas na loja, o dono acabou vendendo. Quando a mulher volta, ela começa a fazer um escândalo, cadê o berço? Eu te pedi para guardar. Então, o dono da loja, ele não está afim de dor de cabeça, você não sabe o senhor fulano, ele que veio aqui, ele insistiu, eu não queria vender para ele, eu falei que já estava reservado para a senhora, mas ele jogou o dinheiro na mesa, ele levou o berço à força, eu não pude fazer nada, a culpa é daquela pessoa. Óbvio que isso é proibidíssimo fazer, porque simplesmente a pessoa está fazendo para tirar a culpa das costas dele, e mesmo que é verdade, mesmo que aconteceu isso, ele poderia falar, olha, senhora, aconteceu aqui uma coisa que não foi minha culpa, infelizmente, foi levado o berço aqui contra a minha vontade, mas não precisa falar o nome de quem levou o berço, porque isso não vai ter nenhum benefício direto, a venda ainda não tinha sido feita, quer dizer, não teve aqui nenhuma enganação, nenhum roubo, o homem não fez bonito, mas pela Allahá, ele não teria obrigação nenhuma de devolver esse berço, então, por isso, é proibido revelar o nome da pessoa. Bezrat Hashem, a gente vai ver na aula que vem, já vamos começar o último capítulo, ele vai começar a definir o que é chamado uma parceria que é prejudicial para a pessoa. Então, vamos ver sobre desonestidade, vamos ver se o sócio ele é uma pessoa shlimazel, aquela pessoa que tudo dá errado na vida dela, ou se é uma pessoa que ela não tem o dinheiro que o sócio acha que ela teria, se isso já é, por si só, considerado motivo para você poder contar para o sócio que o sócio dele não é exatamente quem ele pensa. E vamos ver a diferença que existe de poder revelar coisas antes de se firmar a parceria e depois que já se firmou a parceria. A gente vai ver, tem diferença na Allahá, principalmente em relação a como a pessoa que vai escutar essa Arehilut, que vai escutar o que eu vou falar mal do seu parceiro, como ele vai reagir. Se ele vai reagir de acordo com a lei ou se ele vai reagir de acordo com a cabeça dele, ele vai acabar fazendo coisas que não são de acordo com a lei. Então, a gente vai ver Bezrat Hashem. Vamos começar o nosso último capítulo na aula que vem. Shavua Tov.